esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insistir em não ver os teus milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Eu estou firmado no Deus que faz milagres, faz milagres. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminhos, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar seu poder, Senhor? Pra negar seu poder, Senhor? Pra negar seu poder, Senhor? Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar seu poder, Senhor?
Já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Aleluia. Nós te convidamos a fechar os olhos neste momento. A gente terminou o ano, a gente passou o ano, passamos 12 dias de campanha aqui e nós cremos nos milagres que Deus faz, nós cremos em tudo o que Ele fez em nosso meio. Só que para viver o novo é necessário que o velho que nos impede seja deixado para trás. Neste momento o Espírito Santo nos impele a lembrar estes momentos de dor, esses momentos de fraqueza, esses momentos ao qual nós não queremos lembrar. Mas estes momentos que nós não queremos lembrar nos impede de prosseguir, nos impede de avançar. Neste momento, nós te convidamos a profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre a sua casa, a profetizar sobre a nossa igreja, a profetizar sobre a nossa nação, que estes momentos não será o nosso fim, que estes momentos não será o fim da igreja, que a ansiedade não será o fim, que a depressão não será o fim, que a crise não será o fim, que as doenças terminais não será o fim. Nós te convidamos a profetizar que não importa a situação, mas este não será o nosso fim. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre essa situação, sobre os momentos que você tem clamado. Profetize: Senhor, eu sei que este não será o fim. A nossa Bíblia também vai dizer que a morte também não será o fim da igreja, deixando as coisas que para trás ficam, disse Paulo a Filipenses. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Pois combatendo o bom combate, ele falou para Timóteo: eu acabei a minha carreira e guardando a minha fé, eu aguardo agora a coroa de justiça. Este é o fim da igreja, uma coroa de justiça. E neste momento nós possamos crer que o fim da igreja é uma coroa de justiça, é uma coroa de glória, que será reservada para todos aqueles que amam a sua vida. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não
Já provei e vi tua graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim, esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um
torna o luto em festa, a vergonha em glória, que Ele traz beleza às cinzas e que só Ele tem o poder de fazer. Neste momento nós te convidamos a celebrar a vida em Deus, a celebrar os milagres em Deus, a celebrar o novo que Ele tem para nossas vidas, a dizer: Senhor, torna esse luto em festa, traz vida aos sepulcros, traz vidas aos ossos secos. Nesse momento nós te convidamos a celebrar a vida que o Senhor deu em nós. Esse dia, dá glória a Deus aí, gente. Adora o Senhor com alegria. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha pedido a Deus que chovesse aqui mesmo, viu, meu? O calor tava demais. Aqui só ameaçava, aqueles pinguinhos choviam, irmão. Eu falei: ó, Senhor, manda chuva aí que o negócio tá feio mesmo aqui. Até que ele ouviu o clamor aí, ó. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem está falando com Jesus, diga glória a Deus. Isso. Queridos, quero abrir uma pequena palavra aqui em nome de Jesus, que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, do versículo 38. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, por favor, se pôr de pé em nome de Jesus, eu sei que pode. Lucas capítulo 4, versículo 38. A glória de Deus. Versículo para nossa casa, viu? Quem achou, diga amém. Que diz assim: e levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre,
e rogaram-lhe por ela. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela levantou-se logo e servia-os. Pode ser sentada no glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje é o culto da família. Culto da família prestado para o Senhor. Sim? Eu não sei como é que se encontra a tua casa, a tua família nesse momento, mas é culto da família, preste atenção. Esse versículo que eu trouxe aqui nessa abertura desse culto, vai se dizer que tinha uma mulher, uma mãe de família, uma líder, que ela estava enferma dentro de casa. Eu com certeza não digo quantos dias que ela estava enferma, mas que ela estava enferma, acamada, e não tem o que eu curasse ela. Tinha lá um discípulo do Senhor também, pedindo para que o Senhor curasse ela. Mas tem coisas que Deus não vai usar quem está com ele ou quem está comigo. Um exemplo, eu ando com o Edmilson, certo? Um exemplo, ele é Jesus, eu sou um discípulo. Na minha casa tem uma pessoa enferma lá, acamada, doente. Eu rogo a Deus, reclamo a Deus, para que o Senhor cure ela. Mas essa pessoa se encontra da mesma forma naquele instante. E você sabe que uma pessoa enferma dentro de casa, independente se seja líder, ou que seja filho, ou que seja irmã, independente da enfermidade, toda a casa vai ficar triste, vai ficar abalada, porque não é bom o momento que está vivenciando. E nesse momento tinha a sogra de Pedro lá, enferma, queimando de febre, e não tinha quem curasse ela, talvez. Não sei se colocaram o alho debaixo do tubaco dela, não sei se colocaram algum remédio, algum chá. Só sei que ela estava enferma. Só que tinha um povo que estava rogando para que Jesus entrasse na casa lá, orando por ela e curasse ela. Jesus se levanta da sinagoga, ele entra na casa da sogra de Pedro. E está agora aquela mulher lá já deitada, acamada, queimando de febre, sem ânimo nenhum, porque uma pessoa enferma não tem ânimo para nada. Então Jesus vai lá com a sua sabedoria, pega na mão desta mulher, e rapidamente ela agora se levanta porque ela é curada. E eu quero profetizar na sua casa também, no nome de Jesus, que se houver alguém enfermo dentro da sua casa, que o Senhor entre lá e cure essa pessoa que se encontra agora enferma, acamada. Eu não sei a situação que ela se encontra, mas se você veio buscar por ela nessa noite, acredita que o Senhor entra lá. Talvez foi pessoas lá, orou, estendeu a mão, ungiu e nada aconteceu. E você veio buscar por ela nessa noite aqui. Ou talvez pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu filho, porque não é boa situação. Talvez aconteceu algo lá que entristeceu, ficou um para o lado e para o outro. Mas em nome de Jesus que ele vem entrar nessa casa, ele vem restaurar, ele vem curar, ele vem trazer sorriso, trazer vida. Em nome de Jesus, aquilo que se achou perdido, não está perdido. Se você crer, você viu nessa noite aqui. E se você veio buscar por um dos seus, creia que o Senhor entra lá nessa noite com cura. Ele entra lá com restauração. Quem acredita, dá glória a Deus. Está fraco, quem acredita, dá glória a Deus. Eu acredito que nós não saímos da nossa casa, não de maneira nenhuma. Cada um só aqui no propósito de buscar pelo familiar, o culto da família. E eu profetizo em nome de Jesus, que se houver algum problema dentro da sua casa, algum enfermo lá dentro, algo que aconteceu, que entristeceu, que deixou alguma pessoa dentro do quarto, que o meu Jesus entre lá para sarar essa casa, para sarar essa família, para sarar essa pessoa que se encontra acamada. Em nome de Jesus, quem acredita, dá glória a Deus. Vamos louvar o louvor agora, filho? Em nome de Jesus, se põe de pé, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Você vai falar com a sua própria boca, pedir para que o Senhor passe lá na sua casa, para curar, para restaurar, para levantar, para mudar a situação do lar. Sim, para melhor, em nome de Jesus. E se não for conhecido, você vai louvar também. Peça para ele passar lá. Isso é uma oração. Pode louvar. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família.
Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua. Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como esse louvor foi louvado aqui hoje, essa pessoa pediu para que o Senhor passasse lá na casa dela. Ouve a oração dela, Deus. Ouve o clamor dela, Senhor. Passa nessa casa. Passa lá curando. Passa lá, meu Deus, libertando. Passa lá restaurando. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Chama uma pessoa depressiva dentro daquele lá. Entra lá, meu Deus, e liberta ela em nome de Jesus. Porque maior do que essa depressão é o Senhor. Maior do que essa ferida é o Senhor. Maior do que isso que aconteceu é o Senhor. Entra lá, Senhor. Entra lá, Jesus. Entra lá, meu Deus. Passa pelo teu povo agora, Vai Senhor. na minha casa. Passa curando feridas. Mexe na estrutura. Passa restaurando, É Senhor. tua, é tua. Tem a liberdade de operar no meu teu Passa povo, Senhor. lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Passa lá, Jesus. Senhor. Vai na minha casa, Quando Jesus. essa pessoa chegar na casa dela, Mexe Deus, na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. ela vai encontrar alguém que estava enfermo, acamado, mas de pé, meu Deus. Se ela saiu de casa, deixou alguém lá acamado, sentado, enfermo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como ela pediu ao Senhor, para que o Senhor passasse lá, assim quando ela chegar na casa dela, que ela venha ver o milagre. Ela venha ver essa pessoa de pé, ela venha ver essa pessoa comendo, ela venha ver essa pessoa, meu Pai querido, fazendo aquilo que não podia fazer, porque ela pediu, ela clamou. Ah, meu Deus, e nós sabemos que o Senhor não nega o pedido do teu filho, e que haja cura, haja restauração nessa casa, haja milagre, Deus, em nome de Jesus. E o nome venha ser glorificado e exaltado, e a igreja aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem acredita que o Senhor entrou na sua casa lá? Quem acredita? Acredita, toma posse, irmão. Recebe essa palavra. Não sei como é que está os seus lá, não sei como é que se encontra a casa, mas se você daqui entrou com fé que o Senhor pedindo para que ele passasse lá, ele passa lá, ele cura, ele restaura, ele põe de pé o que está caído e dá força àquele que está cansado. No nome de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então creia nessa pequena passagem. Não é por muito falar, não é por muito falar que o Senhor não faz milagre, amém? 41, versículo 38 a seguir. Aleluias. Aqueles que encontrarem, se coloquem de pé para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel do seu dedo e pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Pode assentar, glorificando a Deus. Eterno Deus e glorioso Pai, eis aqui a tua palavra, meu Pai amado, aleluia, a qual foi lida neste momento. Peço, Senhor amado, aleluia, o discernimento pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa, meu Pai amado, me alimentar desta palavra nesta noite.
E não somente isto, meu Pai amado, mas levar este alimento, este maná espiritual ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, meu Deus. Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo. Até porque o Senhor sabe, ó Pai amado e Deus querido, que eu nada tenho a oferecer a este povo, a não ser, meu Pai amado, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche o meu coração, aleluia, com a tua graça, com o teu poder e com a tua glória, e com a autoridade dos céus para falar com a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Amados, muitas vezes, aleluia, nós temos visto pessoas no nosso meio que têm batalhado por muito tempo, têm corrido atrás, aleluia, e têm sofrido algumas decepções na vida. Tem pessoas que muitas vezes ela tem enfrentado tantas lutas, que chega um momento em que muitas delas desistem, porque vê que não há mais condições, elas já não encontram mais forças para fazer, aleluia, com que aquilo que ela está pronta a fazer venha a ser feito, porque o inimigo já trabalhou na vida dela, usando as oportunidades, usando, aleluia, as brechas que foram deixadas, e tirou da vida de muitas pessoas a oportunidade delas serem abençoadas. Mas nesta noite nós não podemos deixar de falar ao nosso respeito como igreja do Senhor. Nós sabemos que nós passamos aí anos de luta, né? Anos de Covid. Já veio tantas e tantas lutas depois do Covid. E começamos o ano de 2024 dizendo que tudo ia dar certo para a nossa vida porque nós estávamos em Cristo. E muitas coisas não deram certo, amados. Muitas coisas ainda ficaram para trás. Iniciamos o ano, aleluia, fazendo aí uma campanha de 12 dias para o ano de vitória. E no decorrer desta campanha nós apresentamos os nossos projetos. Eu apresentei os meus projetos. A igreja apresentou os projetos delas diante do Senhor. E nós crendo que o Senhor vai agir em nossas vidas e como Ele tem agido, aleluia. E nós então esperamos que Ele venha fazer o melhor por nós. Mas se nós, amados, não nos posicionarmos, aleluia, e não entendermos que nós temos que estar pronto para passar por dificuldade, tudo aquilo que nós fizermos no ano de 2025 só vai servir para chegar no início de 2026, aleluia, e nós falarmos um para o outro que não deu certo, que nós não alcançamos os objetivos. E às vezes muitos ainda vão dizer: Deus não fez aquilo que eu precisava que fosse feito. Deus não olhou para mim. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele jamais deixou de olhar para você e para a tua vida, para a sua situação, para a tua necessidade. O Senhor jamais deixou de olhar para mim e para você, aleluia. E o amor dEle, a alegria do Senhor é nos abençoar. Porque quando nós somos abençoados por Deus, o nome dEle é glorificado. Mas muitas vezes nós não recebemos essas bênçãos, aleluia, porque nós não preparamos o nosso coração para receber as bênçãos do Senhor. E muitas vezes, amados, nós precisamos entender que é na luta, é na dificuldade que nós precisamos nos preparar, acreditar que existe um Deus, aleluia, sobre as nossas causas, acreditar que existe um Deus que não está olhando, aleluia, para o nosso momento, mas está olhando para uma vida de uma forma geral. Ele está olhando para um futuro na minha e na tua vida, e esse futuro que Ele mais olha para mim e para você chama-se eternidade com Ele. Porque muitas vezes o Senhor olha para mim e diz assim: olha, esse meu filho, ele tem me pedido algo, e ele não recebeu esse algo, porque o coração dele, aleluia, está preso a este momento. A vida dele está presa a este momento. E o que eu tenho para a vida dele é algo muito maior que ele ainda não conseguiu imaginar. É uma vida, aleluia, de salvação, uma vida de eternidade, aleluia, no reino de Deus. E para viver esta eternidade no reino de Deus, eu não posso permitir que as coisas boas desta vida, aleluia, tome conta do meu coração. Então aí eu começo a entender dentro do texto que nós lemos, quando, aleluia, Faraó olha para os seus e diz assim: acharíamos algum homem igual a esse, em quem tem o Espírito de Deus? É isso que Deus quer para mim e para você. Que o Espírito de Deus, aleluia, seja visto em nós. Ou seja, onde quer que nós viemos passar, as pessoas precisam olhar para nós e entender que tem um Deus que faz parte da nossa vida e que tem domínio sobre a nossa vida.
porque nós sabemos que todas as coisas, aleluia, elas estão patentes às mãos do Senhor. Mas quando se trata de seres humanos, quando se trata da minha e da tua vida, o Senhor só vai permanecer quando eu e você decidirmos que Ele precisa fazer parte da nossa vida. E às vezes a luta tem impedido isso, amados. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo, aleluia, de número 37, então nós vemos que Jacó, ele declara ali o teu amor maior pelo filho José, filho da tua velhice, e ele deixa claro o quanto ele ama José, e que o amor dele por José é muito maior do que pelos demais filhos, porque José se tornou um filho especial para ele. José era aquele, aleluia, que levava e trazia notícia dos seus irmãos a seus pais, a ponto dele, de o próprio pai, ter o colocado, aleluia, como inspetor de família, dizendo, vai e vê, e traga-me notícia dos teus irmãos, para que eu saiba como eles estão, e o que eles estão fazendo, ou de que forma eles estão agindo. Só que esse amor tão grande, aleluia, por José, fez com que ele fosse amaldiçoado pelos próprios irmãos. Fez com que ele fosse, aleluia, aborrecido pelos próprios irmãos. Fez com que ele fosse pessoas que estivessem totalmente afastado dos irmãos, porque ainda que aparentemente pudesse aparecer que havia amor entre eles, mas todos deixaram claro que a vida de José não interessava mais para eles. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos ainda no capítulo de número 37, que José, ele é lançado dentro de uma cisterna. José, quando ele é tirado de dentro da cisterna, ele é vendido, aleluia, como escravo para os ismaelitas que estão passando. E quando eles levam José, lá no capítulo 39, ele vai para a mão de Potifar. E Potifar, aleluia, de alguma forma ele vê algo diferente na vida de José, porque ele já entrega uma certa autoridade na mão de José, aleluia, dentro da casa dele. E José então, ele começa a agir conforme tudo aquilo que estava no coração dele, porque o que tinha no coração dele era algo que era colocado por Deus. E o que era colocado por Deus, aleluia, no coração de José? Ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que não se aproveitasse das situações. E ele começou a agir daquela forma. E diz a palavra do Senhor ainda no capítulo 39, que a mulher de Potifar então, ela se levanta procurando, aleluia, sendo usada por Satanás para tentar encontrar brecha na vida de José. E ela se lança então contra José, e por José fugir dela, ela então levanta uma calúnia tão grande contra ele que ele é levado para o cárcere. E o que nós podemos entender nessa situação, amados, que por todo esse tempo José está sofrendo. Por todo esse tempo, aleluia, ele está sendo caluniado, ele está sendo desprezado. Mas em nenhum momento, aleluia, ele está colocando a culpa em Deus e dizendo que Deus o havia esquecido. Pelo contrário, as atitudes de José provam que ele ainda entende que Deus está cuidando dele naquelas situações. Então nós vemos no capítulo 40, José sendo levado para o cárcere. E quando ele se encontra no cárcere, aleluia, ele encontra a graça diante de Deus. E Deus faz com que o carcereiro ache graças aos olhos de José. E entrega então toda a autoridade do cárcere nas mãos de José. E José ali então ele começa a tomar conta, aleluia, daquele povo, daqueles prisioneiros. Ele começa a se posicionar e sempre honrando a Deus nas atitudes dele. Sempre sendo bem visto pelos prisioneiros, bem visto pelos carcereiros. Porque José jamais deixou de fazer aquilo que era correto. Então de repente, aleluia, dois homens, o padeiro Mor, aleluia, ele tem um sonho. Ele vai até José. E José interpreta o sonho daqueles homens. São dois homens, o padeiro Mor e o copeiro. E quando ele decifra ali o sonho do copeiro, ele diz que o copeiro voltará a servir a Faraó. E aquilo então entra no coração do padeiro Mor, que faz com que ele conte o sonho. E ele traz a revelação pelo poder do Espírito que está na vida dele, dizendo: você infelizmente perderá a tua vida. E assim aconteceu. Mas antes que o
copeiro mor sai, ele disse: olha, quando estiver diante de Faraó, não se esqueças de mim. Mas por incrível que pareça, ele caiu no esquecimento ainda por mais 2 anos. E após 2 anos de esquecimento, aleluia, então Deus, ali no capítulo 40 ainda, ele coloca sonhos na vida de Faraó. E ele então chama ali os seus sábios, ninguém consegue revelar. Então aquele copeiro, aleluia, ele chega diante de Faraó e ele diz: olha, quando eu estava lá naquela prisão há 2 anos atrás, eu e o padeiro mor tivemos um sonho. E lá existe um homem hebreu que ele revelou os nossos sonhos. E aconteceu a cada um de nós conforme a revelação que Deus colocou no coração dele. Então aquele homem, aleluia, mesmo sendo um faraó, ele disse: então traga esse homem até mim. Traga ele até mim. E ele é levado até Faraó. Então Faraó diz para ele: eu tive sonhos, os sonhos foi assim, assim, assim. E ele revela os sonhos de Faraó. E disse para Faraó: olha, os seus sonhos se repetiram porque Deus tem pressa. E é para já. A terra ela vai ter 7 anos de fartura. E ela vai ter 7 anos de fome após essa fartura. E veja bem, ele não chamou a atenção para si, mas ele disse para Faraó: você precisa arrumar alguém que tenha sabedoria suficiente para no período de 7 anos de bonança, aprendam e façam para que no momento de escassez não venha faltar. Então aí nós chegamos no capítulo, aleluia, 41, verso 38. Aonde Faraó disse: acharíamos um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amados, eu não sei, aleluia, o que você planejou para esse ano, qual foi o projeto que você fez, as palavras que foram escritas naqueles papéis. E talvez você tenha repetido esses projetos na sua vida, talvez há 5, 10 ou até mais tempo. Talvez você recebeu alguns e outros você continua repetindo, na esperança de que você venha receber. Então esse texto ele serve como esclarecimento para mim e para a tua vida, que nós não podemos esquecer, que ainda que o mundo nos esqueça, ainda que a nossa família nos esqueça, aleluia, ainda que a nossa família nos abandone, o Senhor nosso Deus jamais vai nos abandonar. E Ele jamais vai se esquecer dos projetos que Ele fez para mim e para a tua vida. Salmo 139, versículo 16 diz assim, que o nosso corpo ainda era informe e o Senhor já nos conhecia. Ou seja, o Senhor projetou a minha e a tua vida. E todos os projetos de vida que nós temos para viver nesta terra e na eternidade, aleluia, elas já estão feitas por Deus, elas já foram traçadas por um que não erra. Ela já foi preparada para mim e pela tua vida, aleluia. E muitas vezes nós nos perguntamos, se Deus, aleluia, traçou um plano de vitória para a minha vida, então por que eu preciso passar por dificuldade e às vezes, aleluia, até ser tomado por algum tipo de derrota? Aí o próprio Deus, Ele nos ensina. Porque muitas vezes nós passamos por lutas, não porque o Senhor queira que nós sejamos, aleluia, amaldiçoados, mas é para que nós não venhamos nos perder. O Senhor nos deu a liberdade, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de escolha. Hoje nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nós queremos. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: eu posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. E muitas vezes nós temos feito coisas que não nos convêm. José, amados, ele tinha tudo para dizer Deus não existe. Ele tinha tudo para dizer, se Deus existisse eu não estaria passando por tanto sofrimento. Porque José, aleluia, quando ele foi lançado ali naquele poço, o diabo estava dizendo para ele: este é o fim de José. Aí Rubem chega e te diz: nós não podemos matar o nosso irmão para que o sangue dele não seja sobre nós. Então eles tiram ele dali, aleluia. Então ele é vendido aos ismaelitas como escravo. Mais uma vez Satanás está dizendo para ele: agora é o fim de José. E José então ele é levado até Potifar. Potifar coloca, aleluia, sobre a tua casa. E a mulher de Potifar tenta se deitar com ele, e ela então, não conseguindo, ela o calunia e ele vai para a prisão. E mais uma vez, Satanás diz: este agora é o fim de José. Por quantas vezes Satanás já tem falado para mim e para você que é o nosso fim, amados?
Por quantas vezes, aleluia, Ele já tem levantado em nosso coração a condição de que nós não venceríamos, de que nós não acharíamos mais o caminho que nós achávamos que devíamos seguir. Mas José, em todos eles, estava ouvindo a voz do Senhor dizendo ao ouvido dele: José, não é o fim, é apenas o início de mais uma grande vitória, é apenas mais o início de uma grande conquista, é apenas mais o início, aleluia, do meu poder se estabelecer sobre a tua vida. Não esqueça, José, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta abatido, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha sabedoria, aleluia, ela está além do entendimento humano, e no momento certo você será exaltado, no momento certo, aleluia, você vai deixar de ser uma pessoa que sofre para ser uma pessoa que vai abençoar aqueles que te fizeram sofrer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E nós começamos então a ver Deus trabalhando na vida de José de uma forma poderosa e grandiosa, amados. Que José, aleluia, é uma pessoa que já passou por toda essa dificuldade. Agora o próprio faraó está dizendo: olha, acharíamos nós algum homem, aleluia, que tem o Espírito de Deus sobre a vida dele? Talvez, amados, aleluia, muitos da nossa família, muitas pessoas que nós temos conhecido ainda não viram o Espírito de Deus na nossa vida. Até porque se eles tivessem visto na nossa família, não teriam pessoas distantes de Deus. E todos nós temos pessoas, aleluia, que ainda estão distantes de Deus. É porque elas ainda não conseguiram ver Deus na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E sabe por que elas ainda não conseguiram ver Deus na minha e na tua vida? Talvez, aleluia, porque nós ainda não nos esforçamos para que ela veja desta forma. Mas muito mais ainda do que isso, porque o próprio diabo colocou uma tarja espiritual na visão de cada uma delas, as quais nós precisamos tirar através de jejum e oração, através de uma entrega ainda maior em favor dessas pessoas, através de um compromisso maior com Deus, porque muitas vezes, amadas, pessoas ainda não viram Cristo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos que temos, mas nós nos tornamos egoístas a ponto de dizer: eu já alcancei a minha salvação, agora aquele que quiser ser alcançado por Cristo, que corra atrás. Aquele que quiser ser salvo por Cristo, aleluia, que procure a Ele, entregue a vida a Ele. E nós nos esquecemos que lá no passado, quando nós estávamos aprofundados no nosso pecado, houve homens e mulheres, aleluia, que dobraram os seus joelhos, mesmo sem nos conhecer, e apresentava a nossa vida ao Senhor. Quando eles diziam: Pai, vai lá de encontro àquela pessoa que está ali se prostituindo, que está pecando, que está andando errante, vai de encontro a ele, livra, liberta, papai amado, salva aquela vida. E nós não pensamos por quantas vezes pessoas fizeram isso ao nosso respeito, porque se nós pensássemos dessa forma, nós nos entregaríamos mais ao Senhor, nós nos posicionaríamos mais, aleluia, diante do Senhor, aleluia, assim como José posicionou. Porque eu acredito, amados, que o que levou José a vencer todas essas batalhas, essas etapas que ele enfrentou, aleluia, não foi o fato dele ser forte, foi o fato, aleluia, dele querer ser melhor mesmo vivendo a dificuldade que ele vivia, mas é porque ele ainda tinha Deus no coração dele, porque com certeza, aleluia, ele ainda sabia que Deus cuidava dele, que aquele Deus que cuidava dele estava preparando ele para que pudesse cuidar de muito mais pessoas. E a palavra do Senhor diz então que aí vem ali os 7 anos de bonança, e quando começa, aleluia, o período de fome, começa a se passar aquele tempo, então as pessoas começam a procurar José para poder não morrer de fome, porque Deus deu sabedoria a ele para sustentar a nação e todos aqueles que os procuravam para comprar os alimentos. E ali entre esses, então, Jacó chega para os filhos e diz: olha, filhos, eu ouvi dizer que lá no Egito tem mantimento, vai até lá comprar mantimento para nós. Então aqui os filhos de Jacó, aleluia, eles se unem para ir até o Egito. E Jacó disse: mas o meu filho mais novo, o Benjamim, não irá com vocês. E nesta hora ele se lembra: porque eu já tenho sofrido por José, e eu não quero sofrer por causa de Benjamim. Então eles se levantam e vão. Mas quando ele chega ali diante de José,
José já não vivendo uma cultura egípcia, vestimenta egípcia, jeito egípcio, governador do Egito, aleluia. Então ele reconhece os seus irmãos, mas então ele começa a manipular situações, aleluia, para que aquele povo possa entender que os sonhos que ele teve não eram sonhos humanos, mas era sonho celestial que tinha vindo de Deus para José. Todos os sonhos que ele teve, aleluia, não foi algo que ele quis se engrandecer mediante aos demais, mas o Senhor fez com que ele sonhasse, fez com que os irmãos dele, aleluia, se revoltassem através daqueles sonhos, porque Deus tinha um projeto através da vida de José. Eu quero dizer para você que talvez os seus sonhos não tenham se realizado, mas é porque Deus tem um projeto muito maior para a tua vida e através da tua vida. É porque o Senhor ainda quer te usar, aleluia, não apenas para abençoar a tua vida e a tua família, mas para que através da tua vida muitas outras vidas sejam abençoadas. O Senhor quer colocar você em um patamar de abençoador, amados. Hoje nós temos buscado muitas bênçãos do Senhor, mas o Senhor quer que eu e você verdadeiramente sejamos abençoados. Mas a melhor maneira de sermos abençoados é estarmos dispostos a abençoar. Eu já contei para vocês por muitas vezes que eu me converti no primeiro dia que entrei na igreja. E foi uma conversão completa, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Foi uma conversão, aleluia, que eu entrei no culto de domingo e na segunda-feira eu não bebia, não fumava, não me prostituía e me afastei de tudo, até mesmo de futebol, que é a coisa que eu mais amava na época. Mas por quê? Isso aconteceu comigo apenas em um culto. Também já falei para vocês. Porque num período de 6 anos, houve um homem, aleluia, que ele pagou o preço pela minha vida. Houve um homem que ele falava do amor de Deus para mim, pelo menos, aleluia, 2, 3 vezes por semana. Houve um homem, aleluia, que todas as vezes que ele falava do amor de Deus e me convidava para uma igreja, eu convidava ele para ir para uma boate. Todas as vezes que ele falava, dá uma passadinha lá na igreja, eu dizia para ele, se você for comigo na boate, quando voltarmos de lá, eu vou com você na igreja. Mas aquele homem nunca desistiu da minha vida. Aquele homem jamais, aleluia, ele disse para mim, a partir de agora é problema seu. E ele continuou insistindo. E um certo dia, depois de 6 anos, eu fui para a igreja a convite de uma outra pessoa a quem ele tinha me indicado para fazer um serviço. E quando eu cheguei lá, 6 anos depois, foi que eu vi que aquele homem era o pastor daquela igreja para a qual ele me convidava. E muitas vezes, amado, nós olhamos para pessoas e falamos assim, já conseguimos, aleluia, a nossa posição, não temos que nos preocupar. Aquele era um bom homem, pastor de ovelhas, assim como o nosso pastor. Ele podia olhar para si mesmo e dizer, olha, eu já fiz demais, chega. Não vou mais correr atrás, deixa por conta dele agora, eu vou continuar cuidando das ovelhas que tenho. Ou até mesmo correr atrás de outros que eu ainda não corri. Mas Deus não permitiu que ele me abandonasse. E é por isso que eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. 25 anos depois, juntamente com esta igreja. Porque eu sei, amados, aleluia, que quando eu leio esse texto, que fala de José, que José, aleluia, sofreu no mundo por causa da vida em que os irmãos o levaram, eu entendo que tudo aquilo aconteceu porque Deus tinha um projeto e isso precisava acontecer. Muitas vezes nós pregamos e falamos, não conte o seu sonho para qualquer um, mas Deus, aleluia, Ele vai nos dar um entendimento se nós devemos ou não contar. Na verdade, o conselho que eu dou como pessoa, que nós devemos procurar a pessoa certa e a pessoa mais certa para que nós possamos contar o nosso sonho, é o nosso Senhor Jesus, quando nós dobramos nosso joelho na intimidade. Mas existe alguma coisa que o Senhor vai fazer com que eu e você contamos, sim. Nós não vamos conseguir segurar algumas coisas, porque através daquela situação Deus tem um projeto para a nossa vida. José precisava contar o sonho dele para os irmãos, porque se ele não contasse, aleluia, talvez não aconteceria tudo aquilo contra a vida dele. Talvez ele não seria levado para Potifar, e de Potifar, aleluia, para a prisão, e da prisão a governador do Egito. Então ele passou por tudo aquilo porque Deus tinha um projeto, e você precisa
entender que a tua vida, aleluia, ela não acabou. Muitas vezes, muitas pessoas ainda entram na igreja e ela já entra totalmente desanimada. Tem pessoas que entram na igreja dizendo assim: eu só vou entrar porque eu não tenho mais o que fazer. Lá pelo menos eu vou ter alguém que converse comigo. Lá pelo menos vai ter alguém, aleluia, que mesmo eu não acreditando vai me desejar a paz do Senhor. Mesmo eu não acreditando vai dizer que Jesus me ama. Mesmo eu não acreditando, aleluia, vai dizer que Deus tem vitória para mim. Mas ela tem entrado, aleluia, e tem saído com o mesmo pensamento. As coisas não mudaram. As coisas ainda, aleluia, permanecem. Mas aí vem aqui o nosso irmão Joilson na direção do culto, aleluia. Ele pede para o louvor cantar e ele faz a oração para que nós venhamos pedir que Jesus entre na nossa casa. E nesta noite, amado e amada, aleluia, por maior que tenham sido as tuas lutas, as tuas dificuldades, ainda é momento de nós permanecermos dizendo: Senhor, entra na minha casa. Porque Jesus, com certeza, ele falava: Pai, entra na minha vida e não sai mais. E ele entendeu, aleluia, que ainda jovem, Deus entrou na vida dele e permaneceu, porque ele se posicionou e permaneceu posicionado na presença do Senhor. Amados, a vida de José é um exemplo muito grande para mim e para a tua vida. Às vezes nós começamos a falar da palavra do Senhor, então nós começamos a nos lembrar da vida de Jó. Jó foi um homem que teve o testemunho do próprio Deus em favor da vida dele. Quando ele chega, aleluia, para Satanás, Satanás então acusa Jó, dizer que Jó só o obedece. Jó só é temente a Deus porque ele tem tudo que Deus tem dado a ele. E que Deus tem multiplicado tudo aquilo que ele tem. Então o próprio Deus diz para Satanás: Jó é um homem que se desvia do mal e permite que Satanás toque na vida de Jó. Mas ele não permite porque quer ver a destruição de Jó. Ele permite para ver a derrota de Satanás. Porque quando eu e você permanecemos na presença de Deus, quando eu e você não nos deixamos vencer, aleluia, pela afronta do inimigo, Satanás é vencido. E o nosso Deus é glorificado nos nossos atos e atitudes. Quando nós vencemos aquilo que o Senhor, aleluia, nos permite vencer, Satanás, ele é derrotado. E nós entendemos que ele precisa ser derrotado na nossa vida todos os dias, todos os momentos, porque todos os momentos ele está se levantando contra nós. Os irmãos ouviram aí o testemunho da Cida. A Cida passou por luta. Ela perdeu o primeiro dia da campanha e ela disse: eu não aceito essa situação. Eu profetizei que estaria, aleluia, nesta campanha. E pelo fato dela usar esta ousadia diante de Deus, mesmo com sofrimento, mesmo com dores, ela venceu Satanás nos 11 próximo culto da campanha e esteve presente, glorificando e exaltando ao Senhor. E o que ela teve, aleluia, com uma convicção de que Deus trabalhou na vida dela, porque quando acabou a campanha no próximo culto, ela estava aqui glorificando novamente. E muitas vezes, amado, nós olhamos para pessoas que estão preocupadas só com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida física e material, naquilo que nós estamos precisando no momento. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que espera de Deus apenas nessa terra, este é o mais miserável dos homens. Então nós precisamos esperar de Deus, aleluia, em um reino, aleluia, que Ele tem preparado. Mas para isso nós precisamos viver o reino de Deus nessa terra, porque quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o vosso reino, aleluia. Quando nós estamos dizendo venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo: Senhor, enquanto eu estiver nessa terra, eu preciso viver, aleluia, a tua presença, eu preciso viver a tua graça e a tua misericórdia, eu preciso entender que o sofrimento nessa terra, aleluia, ele só vai acabar quando eu tiver concluído o teu plano de salvação na minha vida. Quando eu verdadeiramente for retirado desta terra, aleluia, para o reino dos céus. Mas enquanto isso eu preciso viver o reino aqui na terra, glorificando e exaltando a Jesus. Por quantas vezes, amados, aleluia, Satanás tem tentado nos calar. Por quantas vezes Satanás tem entrado na nossa família, na nossa vida, tem tentado causar situações, aleluia, de muitas aflições. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que nós temos um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos. E eu quero dizer para vocês que viver nesta terra, junto com a família que nos ama e com esses irmãos que nós temos bastante comunhão, é algo muito bom.
É muito bom saber que eu tenho vocês como minha família, aleluia, espiritual. E que eu posso contar com vocês, e eu conto com vocês. Porque eu sei que quando eu estou passando por luta, vocês estão orando por mim. E isso alegra o meu coração. Mas o meu amor por Deus, aleluia, e a convicção de que eu preciso temer a Ele e viver para Ele é tão grande na minha vida. Porque eu vou voltar a repetir aqui o testemunho do infarto, viu, pastor João? No dia que eu infartei ali no monte, voltando do monte alguns dias depois, eu infartei no mar, apaguei dentro do mar, saí andando como se nada tivesse acontecido, como os irmãos já sabem. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei por alguns irmãos, se Deus resolver me tirar dessa terra, não ore para que Ele me deixe. E um dos irmãos que após o terceiro infarto, ele falou para mim, eu não orei para você ficar, foi o pastor João. Você lembra, pastor? Porque eu havia feito esse pedido a ele. Sabe por quê, amados? Porque eu tenho convicção, aleluia, que hoje, assim como eu tinha naquele dia, que se Deus me levasse, eu não teria dúvida nenhuma da minha salvação. E quando eu não tenho essa dúvida, se Deus vier e me levar, seria a melhor coisa que me acontecesse. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã, aleluia, ele pertence a Deus. Eu não sei como vai ser o que vai ser da minha vida. Às vezes nós olhamos para pessoas que se converteram, que ministraram palavra, que cantaram louvores e que hoje estão distantes de Deus, e às vezes nós até acusamos. Nós falamos, se esse verdadeiramente tivesse conhecido a Deus, não teria se afastado dele. Mas o nosso inimigo, amado, ele não precisa de alguém que não conheça a Deus. Pelo contrário, aqueles que não conhecem a Deus já pertencem a Ele. Então Ele procura brechas naquele que serve ao Senhor, naquele que anda com o Senhor. E é por isso que eu disse que quando nós estivermos bem, nós temos que nos esforçar para nos mantermos bem. Porque muitas vezes o que nos afasta da presença do Senhor é o chamado comodismo na nossa vida. O comodismo espiritual é algo, aleluia, que tira de nós muitas coisas, amado, que nós não devemos abrir mão, que está aí na nossa vida para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Olha só a vida de José, um homem que ele temeu a Deus em todo o tempo, e o Senhor o abençoou. Olha a vida de Jó, um homem que não se desviou do caminho de Deus. E olha que ele ainda disse uma frase muito forte, que ele disse, amaldiçoa o dia em que eu nasci. Ou seja, ele estava dizendo, era melhor que esse dia não tivesse existido para que eu não houvesse nascido para sofrer. Mas nem isso tirou ele da presença do Senhor. Porque logo depois ele diz assim, eu sei que o meu Redentor ainda vive e que por fim ele levantará em favor da minha causa. Amados, eu não sei a luta que você tem passado e se você tem passado. Mas se você tem passado, tenha certeza que Deus vai se levantar em favor da tua causa. Deus vai colocar as mãos e vai abençoar a tua vida de uma forma tão grande e poderosa que aqueles que duvidaram de você, aqueles que desacreditaram, vão chegar em você e vai falar, verdadeiramente o Senhor é na tua vida, verdadeiramente o Senhor cuida de você, verdadeiramente, aleluia, o Senhor transforma a tua vida. E você sabe o que é o verdadeiro sinal da conversão da tua vida? A convicção que você tem de que você é uma pessoa que está servindo a Deus, é o arrependimento no teu coração. Eu me lembro, aleluia, vou voltar a repetir, já contei também, mas vou voltar a repetir que talvez alguns não ouviram, e alguns talvez ouviram, mas já esqueceram. Quando eu me converti, eu procurei o Eli, e disse para ele, Eli, e quando eu cheguei perto dele, e ele já disse, de novo, já vem arrumar encrenca? E eu disse para ele, não, eu vim te pedir perdão, porque a partir de agora eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas a minha vida, amado, o meu passado me condenava a tal ponto. Que você sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, eu duvido. Eu quero ver você falar para mim daqui a um mês que você é crente. Não foi isso, Eli? Eu quero ver você falar daqui a um mês que você é crente. Passaram-se 25 anos e nós estamos adorando o mesmo Deus dentro de uma mesma igreja. Porque o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, aleluia, trouxe ele de volta, porque nesse tempo ele já havia sido crente e havia se desviado. Quer dizer que ele não havia conhecido Deus? Com certeza ele conheceu, ele fazia parte de um grupo de louvor, aleluia.
Ele é filho de pastor. E no entanto o inimigo achou brecha na vida dele, mas trouxe ele. Hoje nós adoramos o mesmo Deus, vivendo de uma mesma maneira e com disposição, aleluia, para adorar esse Deus. E aí os irmãos podem me perguntar, mas como, aleluia, 3 infartos ainda está vivo? Porque Deus ainda tinha um plano na minha vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Até então eu até falei esses dias aqui, não foi, Joilson? Até aí eu ia para alguma visita quando o Joilson me convidava. Mas eu ainda estava pensando, às vezes eu chegava em casa e pensando assim, tomara que ele não me chama. Porque se chamar eu vou, né? Mas tomara que ele não me chama. E hoje eu tenho a maior alegria de ter uma semana fechada fazendo a obra do Senhor, né? Nós estamos aí retornando aos cultos nos lares, ou seja, voltamos a ter somente o sábado de descanso para a família, quando não houver culto de departamento aqui. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado, aleluia, graça para fazer esta obra. E muito mais do que isso, tem levantado 2 mulheres com bastante esforço e competência e vontade de fazer essa obra junto comigo, que é a nossa irmã Cida e a nossa irmã Francisca, que hoje não está aqui, mas que Deus venha abençoá-las poderosamente, que Deus venha continuar, aleluia, dando essa força, né? Eu até brinco com ela o tempo todo, chamando ela de velhinha. Ela gosta que eu chame ela de velhinha, mas vocês não chamam não, que ela fica brava, hein? Por quê? Por que eu faço isso, amado? Porque eu me inspiro na minha irmã. Ela tem uma dificuldade na saúde, que essa dificuldade ela só é para a medicina, porque na vida dela não existe. Porque na vida dela, aleluia, a falta de pulmão não existe. Porque ainda que o médico vá lá, passa, olha lá e fala, não tem, Deus está dizendo para ela, você não precisa, você tem um pulmão espiritual para fazer a obra. E Deus tem dado essa graça na vida da nossa irmã. E Deus tem feito isso, sabe por quê? Porque nós não somos diferentes de José, amados. Nós não somos diferentes de Jó. Nós não somos diferentes de Paulo, aleluia. O que a palavra fala a respeito de Paulo? Um homem conhecedor da lei, um homem estudioso, um homem, aleluia, que estava acima de tudo. Mas a alegria dele era em cumprir a lei. E para ele estava cumprindo a lei de Deus quando ele mandava matar e prender os cristãos. Porque dentro da lei dele ele estava correto. Mas quando ele teve encontro real com Cristo, quando o Cristo entrou na vida dele, aleluia, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha por entendimento e passou a servir ao Senhor. E quem mais que nós conhecemos que tinha mais sabedoria, aleluia, do que Paulo? O próprio Jesus. Jesus, aleluia, está ali no trono de glória. Ele não precisava da minha conversão e da sua. Ele não precisava da minha confissão e da sua para que ele fosse Deus, porque ele já era Deus. A Bíblia diz, aleluia, que lá no Éden formou-se uma reunião, quando diz assim, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Não foi só Deus. Porque se Deus estivesse sozinho, ele falava, vou fazer o homem segundo a minha imagem e semelhança. Mas quando ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ali estavam a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que falam, Jesus, ele não existia no Antigo Testamento. Jesus existia antes da fundação de todas as coisas. Ele fez parte da fundação do mundo. Ele foi Deus, aleluia, desde sempre, aleluia. E isso fez com que ele olhasse para a terra, e mesmo ele sendo o mais sábio de todos, mesmo ele não precisando passar por sofrimento algum, mesmo ele não precisando passar por luta nenhuma, aleluia, ele disse, Pai, olha para baixo. E Deus então olhando para baixo disse, eu não vejo um justo sequer. Então envia-me a mim, que eu vou justificar a todos eles pelo meu sangue. Eu vou entregar a minha vida por eles. Quantos de nós temos coragem, aleluia, amados, de mexer na nossa vida para ajudar alguém? Pode ser que tenha, mas são poucos. Mas entregar a vida pelo outro, ninguém. A não ser nós entregamos pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Tirando isso, se não for da família, e olha lá, hein? Tem pessoas que ainda falam assim, ó, fulano de tal tá num quebra-pau danado ali. Quem é? É seu cunhado. Cunhado não é parente, é agregado. Deixa ele para lá.
Muitas vezes nós não temos a preocupação com as pessoas. E Jesus não agiu dessa forma. Jesus, aleluia, Ele se entregou por mim e por você, nos dando a oportunidade de salvação. E hoje nós temos, aleluia, o privilégio de pegarmos essa salvação, tomarmos posse dela, vivermos ela e muito mais do que isso, alegrar o coração de Deus, alcançando vidas que estão perecendo por aí. Não esqueçam, amado, José, na noite de hoje, a palavra nos traz um direcionamento, que tudo na nossa vida tem um propósito. Os momentos de dificuldade têm um propósito. Foi assim na vida de José. José, ele passou a sofrer ainda muito novo, mas depois, aleluia, de um certo tempo, alguns anos, depois de tanto sofrimento, Deus então realiza os sonhos que ele tinha colocado no coração de José, porque ele vê os irmãos dele se prostrarem diante dele, aleluia, para pedir o alimento, para pedir o sustento, e ele então, ele faz aquilo que Deus determinou e honrou. Ele tinha tudo para dizer para os irmãos deles: olha, eu vou mandar um pouco de alimento lá, porque eu ainda amo meu pai e meu irmão mais novo, mas vocês não merecem. Eles tinham tudo, mas pelo contrário, a palavra de José para os irmãos disse: não foram vocês que fizeram, mas foi o próprio Deus, porque tinha um propósito na minha vida, e esse propósito precisava se cumprir. Então, amados, quando você olhar para aquele teu irmão que te calunia, quando você olhar para aquele teu vizinho que fala mal de você, lembre-se de uma coisa: Deus tem um propósito, e às vezes é necessário usar o lado negativo de algumas pessoas para que a tua vida venha a ser edificada no futuro, e você venha a ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos entender, amados, que o amor de Deus é algo tão forte na nossa vida. O amor de Deus, aleluia, em nosso favor, ele traz uma diferença tão grande na nossa vida, que quando nós começamos a viver verdadeiramente a presença do Senhor, nós começamos a viver a graça e a misericórdia dele. E a palavra do Senhor diz, aleluia,